O Gerson Leite de Moraes, ele é teólogo, historiador e professor do Mackenzie, está conosco para falar um pouco sobre essa sucessão, não é, ao papado, quem vai ocupar a vaga deixada pelo Papa Francisco. Professor, bem-vindo, boa tarde. E agora, né? Esses são os candidatos. Tem um brasileiro, eu até citei o nome dele, né, agora há pouco, mas me parece que ele tá por fora, né? Um azarão, esse brasileiro que pode concorrer. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês. De fato, o brasileiro me parece que não tem muita chance. O brasileiro aparece nas listas, há todo um desejo dos latino-americanos de que haja uma continuidade de um latino-americano à frente da igreja, mas me parece que um segundo latino-americano, logo depois do Papa Francisco, um Papa que promoveu grandes reformas importantes, algumas delas que ainda precisam ser consolidadas. Me parece um pouco exagerado esperar a vitória de um brasileiro. É lógico que, em se tratando de um conclave, nós estamos sempre diante de algo misterioso, até usando a figura da própria igreja. De fato, há um mistério muito grande nesse processo. Mas, olhando para algumas possibilidades, algumas questões que envolvem a escolha do Papa, me parece que um segundo latino-americano é algo pouco provável. É importante também frisar que nesse processo de escolha dos papas, aquele que entra papável geralmente sai cardeal. Então é importante levar isso em consideração. Na bolsa de apostas, aqueles que geralmente se destacam, geralmente não levam. Não sei se a gente está na agulha com a fala do presidente Lula, porque o presidente Lula hoje cobrou, né? Diz que demorou muito para ser escolhido um Papa latino-americano. Vamos ver. A Igreja Católica. 2000 anos, Paulinho. E pela primeira vez, um Papa latino-americano na região mais católica do mundo. Algo está errado. Na bronca aí o presidente Lula. Andresa, você quer fazer pergunta? Quero um comentário. O que o Lula tem a ver com isso, né? Vamos resolver os problemas internos aqui. Ele está dando opinião lá na escolha do Papa. É inacreditável esse país mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para o Gerson, assim, por que o brasileiro está fora aí da jogada? Não sei se você consegue explicar para a gente. E a gente já esteve próximo de ter um Papa? No passado, nós tivemos essa oportunidade. Eu acho que isso tem muito a ver com as mudanças, né, que foram marcantes no século XX. O século XX foi um século em que nós tivemos ditaduras, né, em vários lugares do mundo, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra Fria. E muitos papáveis foram forjados dentro do espírito de época de cada momento histórico. Então, no passado, nós tivemos alguns brasileiros que podiam chegar num conclave, lembrando que um conclave é algo que não ocorre com tanta frequência assim. É muito difícil você chegar à condição de papa. Você tem que ser uma pessoa ligada à igreja. Você tem que ser, antes de mais nada, um homem, e isso exclui as mulheres. Você tem que ser um homem com uma lista de trabalhos muito significativos em prol da igreja. Você tem que ascender e acumular capital religioso, cultural, político, eclesiástico dentro da igreja. Você precisa ter, né, a fortuna, a sorte necessária de ser nomeado cardeal. E depois disso tudo, ainda entre um colegiado com mais de 100 pessoas, atualmente com 135, ser escolhido entre esses. Ou seja, é um processo, é um vestibular muito difícil de se obter êxito. Então, nós tivemos brasileiros que estavam, né, em destaque em algum momento, mas na atualidade me parece que não é nem por culpa do brasileiro.
Me parece que a conjuntura política internacional não favorece a figura do brasileiro. Por quê? Há algumas questões que precisam ser colocadas aqui. Por exemplo, em que medida a geopolítica, né, vai determinar o pensamento desses cardeais? Nós temos, por exemplo, uma Europa que agora se vê numa situação bastante delicada. Você tem, por exemplo, a Europa sendo acossada pela megalomania do Trump. Você tem a Europa tendo como grande concorrência a economia chinesa. E, de quebra, ainda temos Vladimir Putin com o seu espírito autocrático incomodando muito a Europa. Então, ter um Papa europeu nesse momento, seja ele espanhol, seja ele francês, seja ele um italiano, não me parece um absurdo. Me parece, inclusive, uma jogada bastante interessante para fortalecer a Europa nesse xadrez intrincado da geopolítica internacional. Couto. É incrível, Diego, como o Papa morreu domingo, né? 2 dias depois já se fala só do quem vai ser o sucessor, né? Está cheio de lista de favoritos e tal, de todo lugar do mundo, né? Eu só tenho certeza de uma coisa, o brasileiro, nenhum brasileiro tem chance. Eles não vão indicar 2 papas da mesma região em seguida, da América Latina. Isso está fora de cogitação. Aí eu queria lembrar o que aconteceu comigo em 1978, eu era correspondente do Jornal do Brasil na Europa e fui carregado de cobrir a eleição, a morte e a eleição de 2 papas, né? Primeiro morreu Paulo VI, foi eleito o cardeal Luciani, italiano, que virou João Paulo I, e um mês depois foi eleito o cardeal Wojtyła, o polonês, que virou João Paulo II. Nenhum desses 2 estava na lista dos favoritos. Tá? Então, isso aí, tem até a casa de apostas, né? Em Londres, nos Estados Unidos, está cheio, né? Quem vai ser o próximo Papa? Não é por aí. Eu concordo com o professor que é bem possível que seja um europeu, né? Que foi, né, durante toda a história da Igreja, e agora já faz algum tempo que eles estão fora do trono, né? Desde eu me perdi aqui. É bem provável que seja um europeu, está tocando telefone, eu não posso e não será um brasileiro. Mas nós não esquecemos de uma coisa: o Papa Francisco abriu a igreja para o mundo inteiro, abriu as portas da igreja para o mundo, né? 80% do colégio eleitoral lá do conclave, né? Certamente vai... 80% foi indicado pelo Papa, por esse Papa. Então é bem possível que haja um Papa de continuidade do trabalho, que realmente o Francisco revolucionou a igreja em vários campos, né? É bem possível que venha também um Papa ou da Ásia ou da África, né? Tudo é possível. Cada um pode fazer a sua lista e tal. Mas eu acho que é um momento, é uma encruzilhada da igreja que mudou bastante com Francisco em relação aos 2 papas anteriores, que eram muito conservadores, né? O João Paulo II e o Bento XVI. E agora é a disputa entre esquerda e direita, que no mundo inteiro tem todas as eleições, é a disputa entre conservadores e progressistas. É isso que está em jogo lá. Pelo que eu tenho lido, aí, os conservadores estão unidos, estão querendo lançar um nome forte e tal, que tem a ver com o que o Gerson, o professor, falou do Trump, né, que quer influir lá também. Aliás, eu concordo com a Andressa também que o Lula não tem nada que se meter na eleição do Vaticano, né? É só arrumar sarna para se coçar, né? Mas o Trump está interessado nisso. Hoje a manchete do UOL mostra isso o dia inteiro, a grande matéria do nosso Jamil Chad, né? Que os conservadores lá nos Estados Unidos estão se articulando e tal, usando as redes sociais,
as big techs do Trump e dos americanos, né? Então, é o mistério, né? O que o Gerson falou. Não dá para cravar nada nesse momento, nada, nada. Tá tudo, todas as cartas estão sobre a mesa. É isso, né, Gerson? É exatamente isso. E vejam como o Couto tem toda a razão quando ele menciona, né, essa interferência do Trump. E isso mostra como a política secular tem tudo a ver com essa política teológica, né? Uma teologia política. No Brasil nós vimos isso recentemente, né? Com muita força, com a participação dos evangélicos, com a tentativa, né, de ocupação de espaço por parte dos fundamentalistas. E no mundo não é diferente. A situação é uma situação que requer toda a nossa atenção. Em relação ao conclave, de fato, essa disputa, né, entre progressistas e conservadores, os termos eles são sempre muito delicados, né? Há conservadores e há reacionários, há progressistas e há, né, progressistas que estão quase de fato ali muito mais à esquerda. Então, são várias colorações, são várias questões políticas que precisam ser levadas em consideração nesse momento. O Papa Francisco foi um Papa reformista, foi um Papa compromissado com as pessoas mais humildes. Eu costumo dizer que é lógico que ele era um homem da ortodoxia, mas mais do que um homem da ortodoxia, ele era um homem da ortopraxia. O que interessava para ele era uma prática correta. A prática se sobrepõe à opinião correta, à ortodoxia, porque é na prática que eu demonstro um cristianismo autêntico e real. E nesse sentido, o Papa Francisco trouxe o cristianismo católico para o século XXI, e ao trazer esse cristianismo católico para o século XXI com pautas fundamentais, né, como a questão da imigração, a questão do meio ambiente, a questão da crítica à concentração de riquezas, o Papa Francisco mostrou que o cristianismo tem algo ainda a dizer para este mundo, desde que defenda as pautas corretas, desde que defenda as bandeiras corretas, desde que compre as lutas corretas, né? Por isso a prática é mais importante do que a opinião doutrinária. E nesse sentido, Francisco foi um grande exemplo. Haverá continuidade de Francisco? O espírito de Francisco há de continuar? Essa disputa, né, nós colocamos aí exatamente na questão do mistério, né? Um pontificado de um Papa Francisco II é possível e desejável, mas os conservadores estão se articulando exatamente para impedir isso. Recentemente, oi, já te passo, Andresa. Recentemente foi lançado o filme Conclave, né, que concorreu ao Oscar. A disputa mostra essas questões todas de um lado mais conservador da igreja, um lado mais progressista da igreja. Ô Gerson, tem alguma semelhança àquela disputa, que foi uma disputa de fato, né, com mentiras, com articulação? Um conclave, pelo que a gente tem de informações, é algo parecido com o que foi retratado no filme? Guarda muita semelhança. É lógico que a obra ficcional ela exagera uma série de coisas, mas a política eclesiástica é feita dessas costuras, ela é feita desses embates, dessas disputas todas, né? Então, portanto, as visões de mundo de cada um desses cardeais, e o Couto tem razão quando diz que o Papa Francisco escolheu a maioria dos cardeais que lá estão, mas é importante ressaltar também que ele não escolheu todos à sua imagem e semelhança.
ele escolheu grande parte a sua imagem e semelhança, alguns outros foram escolhidos mesmo não compartilhando de algumas das suas ideias, mas eram bons e virtuosos homens da igreja, então isso foi levado em consideração. Agora, mesmo os escolhidos por Francisco, nada garante que eles serão fiéis. Nada, absolutamente nada, porque no momento da decisão, uma série de coisas aparecem, uma série de elementos são colocados em pauta e, portanto, poderá haver surpresas, sim, né? A expectativa, e acho que essa era a expectativa também de Francisco, era que, ao escolher os cardeais, ele pudesse mais ou menos direcionar a igreja para uma continuidade. A Igreja Católica é um grande transatlântico, né? Você não faz manobras bruscas, são centenas de anos, são milhares de anos, então é uma instituição que não muda com a velocidade que as pessoas gostariam, mas ao mesmo tempo as mudanças foram iniciadas, as reformas foram iniciadas. E é importante ressaltar também que o próprio Francisco entendia ser um reformista por ser fiel ao Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é um momento de grandes renovações, de grandes reformas. Então, aqueles que acusavam Francisco de ser um herege, de ser um traidor, não levaram isso em consideração. Francisco se entendia como um homem fiel à tradição da Igreja, porque ele estava sendo fiel ao Concílio Vaticano II. E, portanto, teve coragem de implementar as reformas que há tanto tempo muitos católicos queriam que fossem implementadas. Perfeito. Andresa, tinha pedido a palavra? Diga lá. Eu queria saber qual que é a força da Igreja Católica hoje ainda no mundo, que possa explicar a presença de tantos chefes de Estado, né, no velório do Papa. A gente vê o próprio Trump vai, né, o Lula também vai, o Milei, né, presidentes de vários espectros políticos que estão indo para o velório. Então, a gente vê que os evangélicos têm crescido muito, não são ainda a maioria, se eu não estiver aqui equivocada no meu dado, mas também a Igreja Católica não está com essa coisa toda, né? Então, o que explica isso, assim, toda essa reverência e a figura do Papa? A longa tradição do cristianismo no Ocidente, né, e a consolidação da Igreja Católica no Ocidente ajuda a explicar isso. Mas entre o final do século XIX e início do século XX, a Igreja Católica, na medida em que perdia seus territórios, por exemplo, na Península Itálica, lembrando que a Itália se transforma num país em 1870, então grande parte do patrimônio de São Pedro se perde naquele momento. Então, o Papa, inclusive em 1870, se refugia num bairro chamado Vaticano e se declara prisioneiro do recém-criado Estado da Itália. Quem resolve isso é Mussolini. Né? Muito tempo depois, quase 60 anos depois, ele resolve isso com o Tratado de Latrão. E a partir desse momento, o Papa é um chefe de Estado. E, portanto, como chefe de Estado, ele recebe as honrarias de chefe de Estado. Mas, além de ser chefe de Estado, ele também é chefe da Igreja. Então, aquela tensão que vem da Idade Média, né, entre o poder secular, o poder espiritual, o poder temporal e o poder eclesiástico, essas coisas ainda continuam muito fortes. Então, mesmo que a Igreja Católica enfrente aqui e acolá movimentos que desgastem a imagem da Igreja, como a secularização na Europa ou o próprio crescimento dos evangélicos no Brasil, ainda ela continua com uma instituição com uma força gigantesca. E é por isso que aquelas cobras criadas do meio da política, entendendo isso, claramente estarão presentes num lugar como esse, né? O próprio Milei, que atacou o Papa no passado, agora lá estará, né? O próprio Trump, que é alguém que
né, tem uma série de desavenças ideológicas com aquilo que pensava Papa Francisco, também lá estará. Porque os holofotes do mundo todo estarão exatamente acompanhando o ofício fúnebre do Papa Francisco. Trazendo mais informações aqui, o presidente Lula vai ao funeral do Papa Francisco no Vaticano no próximo sábado, acompanhado da cúpula dos três poderes. Lula e a primeira-dama Janja da Silva confirmaram a ida ontem. O presidente convidou os outros presidentes da Câmara, Hugo Mota, e Davi Alcolumbre do Senado, além de Luiz Roberto Barroso, que é do STF. Todos aceitaram, segundo o Planalto. A ex-presidente, aliás, Dilma Rousseff, atual presidente do Banco do BRICS, e o ex-chanceler Celso Amorim, secretário especial da presidência, também deverão compor essa comitiva. Bom, vamos para o intervalo. Na volta a gente fala mais sobre essa sucessão do Papa Francisco e as últimas homenagens ao pontífice, que morreu no fim de semana, depois de celebrar, né, a missa de Páscoa, inclusive aparecer diante dos fiéis. A gente conta mais daqui a pouquinho. Até já. Ô, Calil, e a saída da comitiva do presidente Lula, né? Acho que é meio que né, é praxe que isso aconteça. É praxe, e tem uma coisa que circulou muito nas redes sociais entre ontem e hoje, né? Que os chefes de Estado, e aí tem uma montagem, inclusive, desde Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, sendo recebido por papas diferentes, né? Claro, com as mudanças, enfim, e aí a gente sente falta ali do Bolsonaro, que inclusive tem uma plataforma, né? Que tem se elegeu, inclusive, com base na plataforma de ser cristão, né? Falava até, ele é católico, né? Ele é católico, e aí colocou, inclusive, uma proposta, né, de acabar com o Estado laico no Brasil, né, de ser um Estado cristão, enfim. E ele não participou dessas atividades. Então, acho que é uma coisa que é comum, né, como o professor Gerson trouxe, é um chefe de Estado, além de ser um chefe da Igreja Católica, e acho que isso é muito significativo no caso brasileiro, né, que tem uma piadinha que voltou, né, que o Papa Francisco, muito espirituoso, disse que, numa entrevista, inclusive para um jornalista brasileiro, né, disse que ficou tudo resolvido porque o Papa era argentino, mas Deus era brasileiro, então estava tudo acordado, né? O Papa Francisco, que era brincalhão, gostava de fazer piadas e gostava do Brasil. Coach, você pediu a palavra também? Pedi, eu queria acrescentar uma coisa, a bela análise que o professor Gerson fez aí, sobre a geopolítica e o poder da igreja ainda, né? Nenhum outro chefe de Estado reuniria, eu imagino, 200 outros chefes de Estado no seu enterro, né? Que é o caso. Para mim, o Francisco foi o último líder mundial de prestígio, de respeito, independentemente do poder da igreja. Mas ele como chefe de Estado, como chefe de uma igreja, ele reuniu, é um negócio impressionante. Milhões de pessoas são esperadas, além dos 200 chefes de Estado, são esperados em Roma agora no fim de semana, no sábado, né, que está marcado a cerimônia fúnebre. Eu acho que a Igreja Católica mudou muito com os dois papas anteriores ao Francisco, né? O Bento XVI e o João Paulo II, que puxaram a Igreja para trás, eu imagino, né? Houve um retrocesso muito grande para dentro da sacristia. E o Francisco abriu as portas da sacristia, abriu as portas das igrejas e abraçou o mundo, né? Então vai ser realmente uma coisa que nenhum outro chefe de Estado seria capaz de promover, o que vai acontecer esse fim de semana em Roma. Não tenho dúvida disso. Como falei, eu tive no enterro, né, de dois papas. Era muita gente, era uma coisa impressionante, imprensa do mundo inteiro, nunca vi tantos jornalistas, né? E mostra que, independentemente do crescimento da igreja evangélica em vários países, e aqui também, dependendo de quem é o Papa, tudo depende das pessoas, né? Ô, Coach, a gente está voltando aqui para a TV, estamos de volta aqui para a nossa audiência da televisão. O Coach falava sobre a expectativa para a despedida ao Papa Francisco, né, Coach? Como é esperado um público grande e que tudo depende do Papa, né? Quem é o Papa da ocasião? E Francisco parece ser esse Papa que vai trazer o mundo todo de volta, né, para o Vaticano. Você vê, o João XXIII, que mudou a história da igreja, né? O Concílio Vaticano II foi o que realmente trouxe a Igreja Católica para a modernidade, e o Francisco deu continuidade àquelas propostas de reformas, né? Então, independentemente de toda
estrutura da igreja no mundo inteiro e tal, mas tudo vai depender de uma pessoa que foi eleita, que foi escolhida, né? E o Francisco conseguiu, mais uma vez, colocar a igreja no centro das discussões geopolíticas, com todas as viagens que ele fez mais de 60 viagens pelo mundo, né? Então, a gente vai ficar devendo muito para esse Papa aí, e eu acho que ele deixa um legado fantástico, que vai ser muito difícil, qualquer que seja o eleito, que vá destruir isso. Pode mudar uma coisa ou outra, mas dificilmente vai mudar o rumo que a igreja tomou com Francisco. Calil. Eu ia comentar, não sei se a gente vai ter tempo de falar da coluna do Jamil Chad. Vamos falar daqui a pouquinho. Que é brilhante, mas eu vou só puxar então já uma das coisas, né? Que é brilhante como sempre, né? Tudo que ele escreve. Mas ele comenta o quanto o Papa Francisco tornou a Igreja Católica global, né? Eu acho que isso tem a ver com o que o coach está trazendo, que tornar global, ele fez visitas, ele trouxe pessoas para o conclave, cardeais de diferentes lugares do mundo. Então, eu acho que esse reconhecimento agora de chefes de Estado no seu funeral mostra isso, né? Esse esforço de trazer a igreja, digamos, menos fechada na Europa em si e se tornar mais global. Verdade. Olha, vou trazer aqui uma curiosidade, porque o Papa Francisco perguntou: acha que consigo? A pergunta foi feita para o enfermeiro na Páscoa. O cuidador incentivou o pontífice a subir no Papa Móvel para esse passeio na Praça São Pedro. Seria o último encontro. Esse é o enfermeiro. Isso, ele aí, ó. O de óculos, né? O último encontro do Francisco com os fiéis. Agora, quem é esse enfermeiro, né, que acompanhou o Papa Francisco? Ele foi acompanhado pelo fiel escudeiro, que é o enfermeiro Massimiliano Strapetti, de 53 anos. E ele foi acompanhado em suas últimas horas de vida, inclusive, por esse enfermeiro. O Papa disse o seguinte para ele: obrigado por me trazer de volta à praça. Isso disse horas antes de morrer. Massimiliano Strapetti trabalha no Vaticano há décadas. O enfermeiro é profissional experiente, com mais de 30 anos de atuação no Vaticano. Antes de se tornar o assistente médico pessoal do Papa, ele coordenava a equipe de enfermagem da Diretoria de Saúde e Higiene do Vaticano. E o Papa teria se despedido dele antes de partir, digamos assim, né, Gerson? Fez um gesto com a mão como se estivesse dando um tchau para o enfermeiro, que foi a última pessoa com a qual o Papa conviveu mais fortemente, né? O Papa Francisco é um Papa muito ligado à ideia de símbolo, né? Se a gente pudesse ilustrar isso, aquele momento na pandemia onde ele se dirige sozinho, né? Sobe as escadarias e vai fazer as suas orações, as suas preces. É um momento simbólico muito forte, né? Então, ele tem essa postura, que é uma postura típica do latino-americano. É um Papa que nos agrada muito por conta exatamente de ser um latino-americano que brinca, que faz piada e que é, acima de tudo, esse Papa carismático, né? E é interessante perceber como que um jesuíta conseguiu isso, né? Eu costumo brincar que o Papa Francisco ele conseguiu reunir duas ordens religiosas numa única pessoa. Ele, como jesuíta, e todo jesuíta obedece de maneira cega, de maneira militar, não nos esqueçamos que a tradição jesuítica está vinculada a Inácio de Loyola, que era um militar. Inclusive, há um princípio, logo no início, né, das ordens relacionadas aos jesuítas, que diz que um jesuíta deve obedecer como um cadáver. Perinde ec cadáver, ou seja, obedeça como um cadáver, não questione. Né? E ele obedeceu como um cadáver todas as missões que foram dadas a ele. Então, tudo foi visto ao longo da sua trajetória clerical como uma missão a ser cumprida. Mas quando ele virou Papa, este Papa obediente, ao assumir o nome Francisco, ele colocou como pressuposto básico da sua vida
o cuidado aos mais necessitados, aos mais pobres. Então, ele reuniu os carismas de duas ordens, uma obediência, um discernimento muito forte da tradição jesuítica, mas uma assistência, um cuidado, um amor pastoral gigantesco que vem da tradição franciscana. Por isso que é um homem tão especial e que nos deixou todos muito tristes, e nós nos despedimos com os corações enlutados desse grande Papa. É verdade. Agora, levando um pouco para a esfera política, Andresa, você escreveu que o Papa Francisco considerava a política migratória do Trump um pecado grave. Conta mais para a gente. Pois é, Diego, foi bastante duro o Papa nessa colocação, né? E na minha avaliação ele estava bem correto com relação a isso. E talvez explique, né, por que o Trump está tentando entrar aí nessa discussão agora. Porque ele dizia que era um pecado grave, né? Foi feita uma pergunta a ele, isso é importante ressaltar, né? O quanto é bom quando os homens públicos se deixam ser questionados, né? Acho que a gente está vendo cada vez menos isso. Mas uma jornalista perguntou ao Papa, né, que conselho ele daria para os eleitores norte-americanos, né, na ocasião agora das eleições dos Estados Unidos, sendo que tinha uma candidata que era a favor do aborto, né, que era a Kamala Harris, e um outro candidato que dizia que iria ali expulsar, né, os imigrantes. Então, o Papa, eu estou pegando aqui porque eu peguei a coluna errada aqui. O Papa, então, responde a ela, né, que os dois casos são atentados contra a vida, né, tanto o aborto, né, que essa é uma posição da Igreja, acho que cláusula Petra, né, Gerson, isso aí dificilmente vai mudar, e a questão também desse tratamento, né, isso que me chamou também bastante atenção, ele equipara, né, as duas questões aí a crimes contra a vida. Então, ele diz o seguinte, né? Ele fala, ambos são crimes contra a vida, mas sejamos claros. E aí ele reforça esse segundo ponto, né? Que é a política do Trump. Negar aos migrantes a oportunidade de trabalhar, de serem acolhidos, é um pecado grave. No Antigo Testamento, é uma repetição constante: o órfão, a viúva e o estrangeiro, ou seja, o migrante. Esses são os que o povo de Israel deve proteger. Quem não cuida do migrante está em falta. É também um pecado contra a vida e contra as pessoas. E aí a jornalista, de uma forma muito inteligente, pergunta a ele se há alguma circunstância moralmente aceitável de você, numa condição como essa, acabar votando em quem defende a interrupção da gravidez contra um mal maior, digamos assim. Aí ele diz que cada eleitor tem que tomar a sua decisão de qual é melhor, mas reforça, né, as críticas a essa política migratória. Então, como o professor falou, o Trump já fez ataques grandes ao Papa, né, e Steve Bannon também, que é muito aliado ao Trump, mas o Trump também já mandou os seus recados ali com relação a essas políticas do Trump tão questionadas, né, e agora a gente vê na questão do funeral, um respeito, né, do presidente americano ao Papa, mesmo os dois divergirem, né? Isso é o belo da democracia que o Trump tanto despreza, né? Esse respeito permite a convivência de pensamentos diferentes, né? Ô, Calil, e aí no texto do Jamil, diga, coach, antes, vai você. Isso me lembrou outra coisa, outra característica fantástica do Francisco, o diálogo, né? Você vê que a última pessoa que ele encontrou de fora do Vaticano no domingo, quem foi? O vice-presidente dos Estados Unidos, o vice do Trump, J.D. Vance, né? Minha pronúncia não é muito boa, que tinha esculhambado com o Papa dias atrás. Entre outras coisas, mandou o Papa tomar conta da igreja e deixar os Estados Unidos em paz e deixar os Estados Unidos com o Trump. Aí esse cara foi lá e implorou uma audiência que o Papa não podia conceder, que ele tinha sido proibido pelos médicos, né, que ele já estava em período de repouso, mas para provar que ele era um homem do diálogo, ele recebeu o Vance lá no último dia de vida dele. Eu acho que esse é outro simbolismo que o Gerson falou, em que o Papa era muito forte. E uma outra característica que eu queria lembrar também é o bom humor.
Nunca tivemos um Papa tão bem-humorado como esse. Num mundo tão cheio de gente de cara feia, de crise, de guerra, não sei o quê, ele era como é que eu vou falar? Um alento, né, para as pessoas, porque tudo ele levava na leveza, na brincadeira, né? Até aquela coisa que ele falava, né? O Papa como é que é? O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, né? E ele deu uma entrevista longa falando sobre a necessidade do bom humor para as pessoas. Porque aqui no Brasil a gente confunde muito cara feia com seriedade. Você pode falar de coisas sérias, fazer como ele fez, coisas seríssimas, sabe, com um sorriso no rosto, sabe? E até fazendo brincadeira com ele mesmo, né? Autoironia, ele realmente ele tinha muitos dons humanos, né? Mais do que religiosos, políticos, então, dons humanos. Ele era um humanista, se puder definir numa palavra. Ele não era de esquerda nem de direita, ele era um grande humanista. Ô, Calil, e você mencionava a coluna do Jamil, estava lendo aqui, ele fala que esse processo de sucessão vai ser marcado pela forte pressão de movimentos ultraconservadores, proliferação de desinformação e o papel central das redes sociais. Quer dizer que essa movimentação pode acontecer também aí no conclave? Com certeza, eu acho que o Jamil Chad faz uma análise que, inclusive, ele diz que é a primeira vez que a gente vai ter um conclave com a relevância da internet, né? Então, a gente, claro, as redes sociais estavam presentes antes, mas a internet agora pode, de fato, alterar os rumos, inclusive, do conclave. E aí ele faz uma apuração mostrando que, na verdade, os cardeais eles têm que ficar isolados, eles não podem ter telefone, eles não podem assistir alguma coisa da TV, inclusive para não serem influenciados. Mas ele também comenta como a gente já tem uma proliferação de fake news relacionadas a todo o processo, né? Tanto da morte do Papa, quanto às circunstâncias, etc., quanto, inclusive, à escolha de um novo Papa. Então, vai ser um desafio grande, só para a gente ver que a questão relacionada à desinformação e fake news não está só na política, né? Mas ela, ou na política como a gente entende, né? No sentido de eleições, mas ela está de uma maneira muito alargada, inclusive no caso agora dessa escolha tão importante para o chefe do Vaticano. Pois é. Quer complementar, Gerson, para a gente arrematar aqui contigo? Gostaria de dizer, né, que esse conclave, de fato, ele é muito, né, ansiado por todo mundo por conta dessas questões políticas todas. Cada vez mais a gente percebe como a política eclesiástica ela está relacionada à política secular. Eu diria que elas nunca se separaram de fato, né? Há sempre uma teologia política, inclusive a teologia secular toma emprestado alguns conceitos da teologia, a teologia toma emprestado alguns conceitos do mundo da política, então há uma relação intensa entre esses dois campos, né? E numa época de polarização como a nossa, de fato isso fica cada vez mais evidente. Há uma expectativa enorme de que a Igreja Católica consiga preservar as conquistas de Francisco e que, de fato, né, isso se concretize. Essa é a nossa expectativa, exatamente para que não haja mais retrocessos, né? Nós temos nos últimos anos acumulado tantos retrocessos no mundo, seria muito triste ver alguns avanços da Igreja Católica caírem agora, né, num processo retroagindo a coisas muito ruins para toda a humanidade. Gerson Leite de Moraes, só me despedir aqui Diga, Andresa. O Gerson não pode ir embora sem dizer quem que ele não quer de jeito nenhum e quem que ele quer que seja o Papa. É bem difícil esse processo todo. Eu acho que existem dois nomes que seriam assim perfeitos para a continuidade do papado de Francisco. Um deles é o Matteo Zuppi e o outro seria a figura, né, não, seria o asiático, o filipino, o Tagle. O Tagle também estaria no mesmo espírito de Francisco. Há outros que se parecem com Francisco e coisa e tal, mas eles têm uma postura, assim, em alguns aspectos até mais conservadoras, fogem um pouco do espírito de Francisco. Mas tudo bem se forem escolhidos também, né? Agora,
aqueles papas, aqueles papáveis, né? Aqueles cardeais que seriam mais assim, foram críticos a Francisco, né, ao longo do papado de Francisco, esses talvez fossem mais suscetíveis às forças conservadoras, e na condição de papa, eles poderiam, né, com todo o poder nas mãos, eles poderiam, de fato, promover alguns retrocessos. Há alguns, né, que estão aí nessa situação, mas é difícil dizer contra, né? Falar alguma coisa contra eles, assim, nominá-los nesse momento. Então, eu prefiro só dizer quem eu gostaria. Boa. Valeu, Gerson. Um abraço para você. Funcionou total aí, gente. Obrigado, viu, Gerson? Um abraço. Tá bom, um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Belíssima análise. A melhor análise que eu ouvi até agora sobre o Francisco e o momento que a igreja está vivendo. Obrigado, Coxa. Uma alegria para mim ouvir isso. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Gerson.